Então, pessoal, a gente vai agora verificar algumas hipóteses de penhora que têm especificidade, tá? E a primeira, deixa eu só botar a Verena aqui. Bora, Verena, entrou. E a primeira hipótese aqui de penhora que tem uma especificidade maior é a penhora de dinheiro. Então, essa penhora de dinheiro só é possível graças a um convênio que existe do Poder Judiciário com o Banco Central, que dá uma senha ao juiz de acesso e o poder ao juiz de bloquear ativos financeiros que estejam em quaisquer contas daquele CPF, né, ou daquele CNPJ. Só que um grande equívoco que as pessoas cometem é pensar que esse bloqueio que o juiz faz das contas, né, até o valor claro do débito do executado, e que isso é penhora. Isso não é penhora, tá? Quando o juiz ele faz esse bloqueio, isso não é penhora ainda, e isso é tornar indisponível aquela quantia. Então ele não vai poder sacar, ele não vai poder utilizar aquele valor, nem ele nem ninguém. E isso só vai se tornar penhora, tá? Só vai se converter em penhora esse bloqueio dos ativos financeiros depois do juiz intimar o executado e ele eventualmente se manifestar sobre alguma impenhorabilidade, que pode ser um valor de poupança, pode ser um salário. E então, somente após esse prazo, o juiz, se for o caso ele não se manifestar, automaticamente se converte em penhora, aquele bloqueio. Se ele se manifestar, o juiz vai apreciar. Se o juiz entender que realmente aquela quantia é impenhorável, o juiz vai desbloquear aqueles valores. Então, nunca a penhora aconteceu neste caso. Só um segundo. Tá? Então, e se o juiz indeferir aquele pleito, né, de impenhorabilidade, se o juiz indeferir esse pleito de impenhorabilidade, aí sim vai converter aquele bloqueio, que era só um bloqueio. Aí, gente, tem muita gente com áudio ligado aí. Tá? Então, vamos ver como isso funciona no próprio CPC, para vocês verem que essa primeira atitude do juiz não é penhora, é tornar indisponível. Ele vai intimar o executado e aí depois ele vai decidir. Então, bem aqui nós temos no artigo 854 do CPC, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o juiz, sem dar ciência prévia ao executado, óbvio, senão o executado vai tirar o dinheiro, né? Ele vai determinar as instituições financeiras, tá, que tornem indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. Até, claro, o valor da execução. Então, a pessoa pode ter um bilhão de reais. Só vai ser tornado indisponível até o valor da execução. Só que, olha só, no prazo de 24 horas dessa resposta, né, das instituições financeiras, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, tá? Ou seja, o juiz mandou penhorar 200 mil, bloquear 200 mil e acabou bloqueando 300 mil. O juiz de imediato, em 24 horas, vai tirar o excesso. Em seguida, o executado será intimado, tá? E aí ele pode, em 5 dias, dizer que a penhora, o bloqueio foi excessivo, ou ele pode dizer que são impenhoráveis. E aí só depois disso o juiz vai apreciar. Se for o caso de rejeitar a alegação do executado, ele vai converter em penhora, tá? Sem necessidade de qualquer documento, tá bom? Então, pessoal, cuidado aqui também para o nosso Kahoot, né, e para a vida de vocês. Isso aí não é penhora, é um bloqueio que torna indisponível e depois se transforma em penhora se o juiz não acatar a alegação do executado. A segunda penhora que tem uma especificidade interessante é a penhora do percentual do faturamento da empresa. Ora, como vocês sabem, nesse mundo capitalista que nós vivemos, as empresas são importantes. Tá? Então, portanto, no mundo ocidental, todas as empresas são relevantes, né? Existe um interesse de que elas continuem de pé. Tanto é verdade que quando nós temos uma retração econômica e as pessoas deixam de investir em empresas, deixam de criar
deixam de criar restaurantes, lojas, shoppings, empresas de calçado, roupa, carros, quando há uma retração dessa natureza, todo mundo sai prejudicado, porque não temos um desemprego, né, em alta. Por conta disso, a inflação aumenta, o preço das coisas aumenta e a economia fica ruim. Tanto é verdade que existe, né, uma tentativa no Brasil de tornar mais fácil a vida do empresário, exatamente porque se reconhece o valor e a importância das empresas nesse modelo que a gente vive, tá? No modelo de uma sociedade capitalista que não vai mudar tão cedo, ou nunca vai mudar. E também nem se sabe se é o melhor modelo ou não, mas é o que nós temos. Eu, pessoalmente, tá, digo a vocês que a minha opinião é que é o melhor modelo. Por quê? Eu estudei algumas coisas de história, né, alguns historiadores de Oxford, tudo, e eu percebi que antes desse sistema capitalista, né, antes, portanto, das revoluções burguesas do século XVIII, o imobilismo social era muito grande e também a qualidade dos produtos era muito ruim. Foi com o sistema, né, de possibilitar que todo mundo possa investir, todo mundo possa empreender, que nós aumentamos a expectativa de vida, nós aumentamos a possibilidade de mobilidade social, e as mazelas do capitalismo, que é o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre, que tem a ver, claro, com as pessoas que têm mais privilégios, as pessoas que nasceram dentro de uma família que tem mais dinheiro, com o capitalismo elas vão sempre, dentro de uma meritocracia, se privilegiar disso. Mas nós temos, né, a partir da década de 70, vários estudos, como o do John Rawls, né, teoria da justiça, possibilidade de atenuar isso, né, com um mecanismo de justiça distributiva. Só que isso não é feito na forma como deveria, de taxar grandes fortunas, de investir isso no ensino, possibilitando que as pessoas mais pobres tivessem as mesmas oportunidades, né? Esse é um problema. Mas, enfim. E aí, gente, diante dessa importância da empresa, desse modelo capitalista que a gente tem, o faturamento da empresa ele é considerado muito importante pelo nosso legislador. Porque o faturamento da empresa, o que ela arrecadou naquele mês, às vezes é quase igual que ela gasta. Tem muitos amigos meus que investiram em alguma coisa e falam assim, olha, eu vou demorar 3 anos para recuperar o que eu investi, eu vou só pagando as contas e depois que eu vou começar a ter algum lucro e tal, eu vou ter que pagar o financiamento do banco. Então, se você penhora o faturamento da empresa, que é o que ela arrecadou daquele mês, pode gerar um colapso muito grande aí. Então, qual é a especificidade? 2 especificidades da penhora do faturamento da empresa. A primeira especificidade é que o faturamento da empresa não é aquele dinheiro que ela tem guardado, tá? O faturamento. Ele é residual, né? Então, ele só pode ser penhorado na falta de outros bens que a empresa possua. E a segunda peculiaridade é que o juiz, de modo também a preservar a empresa, vai fixar um percentual. Não vai ser 100% do faturamento, vai ser um percentual. É exatamente isso que diz o artigo 865 aqui do CPC. 866. Se o executado não tiver outros bens, né, ou se ele tiver, mas são de difícil venda, né, são aqueles bens antigos e tal, o juiz poderá ordenar a penhora do percentual de faturamento da empresa. E o juiz vai fixar um percentual que propicie ao mesmo tempo a satisfação do crédito, mas que também não torne inviável o exercício da atividade empresarial. E por último, a última espécie, né, de penhora que também tem uma peculiaridade interessante é a penhora de cotas sociais. Como vocês estudaram direito empresarial, acho que com o Bruno, foi com o Bruno, gente, que vocês estudaram direito empresarial? Responda aí no chat. Só para eu saber quem foi o professor de vocês. Não estudaram. Tá, porque dependendo da faculdade vocês estudam no sétimo, normal, tranquilamente. Mas o que acontece, gente? O que é uma sociedade, né, empresária? Uma sociedade empresária é o conjunto de esforço financeiro
de pessoas, entre pessoas, com o objetivo de empreender, né, numa atividade que forneça serviços ou produtos. Então, eu e mais 3 amigos podemos juntar o nosso dinheiro, cada um dá 100 mil, e a gente abre um restaurante. Eu, a Leila e o Matheus podemos cada um dar 50 mil e abrir uma loja de roupa. Só que o que acontece? Quando a gente formaliza essa união de esforço financeiro, quem deu mais vai ter mais cotas dessa sociedade. Quem deu menos vai ter menos cotas. O que acontece? Quando a gente abre uma sociedade, quando a gente constitui uma sociedade, a gente vai registrar na junta comercial, se for sociedade empresária, ou no cartório de pessoas jurídicas, se for uma sociedade que não é empresária. E o que acontece? A somatória dos valores que os sócios deram para aquela atividade existir, ela é chamada de capital social. Então, o que é o capital social? É a somatória dos valores que cada sócio deu. E esse valor não precisa ser em dinheiro, pode ser em bem. Por exemplo, olha, eu não tenho um centavo, mas eu vou contribuir com um terreno onde vai funcionar a empresa. Então, quanto vale esse terreno é a minha contribuição. Tá? Então, a contribuição de todos forma o capital social. Então, o capital social, digamos, se eu dei um terreno que vale 200 mil, o outro deu 200 mil em dinheiro e o outro deu 200 mil, sei lá, em dinheiro também, a gente vai ter um capital social de quanto? De 600 mil reais. E isso vai ficar formalizado no contrato social. O valor do capital social é 600 mil, que inicialmente condiz com o próprio valor patrimonial da empresa. Depois vai mudar, porque a empresa pode ter lucro ou prejuízo, e o valor do capital social, que é aquele inicial, né, pode ser maior ou menor, né? Se a empresa começar a comprar muitas coisas, começar a valorizar mais, pode ser que o patrimônio dela seja maior que o que está no capital social. Tudo bem, sem problema. E depois, se ela ganhar muito dinheiro, ela pode até ir aumentando o capital social. Qual é a vantagem de ir aumentando o capital social? Por exemplo, a gente valia 600 mil, a nossa lanchonete. Agora a gente tem filial em vários locais de Belém. Qual é a vantagem de aumentar para 1 milhão, para 3 milhões o valor do capital social? A vantagem é a seguinte, é que quando nós aumentamos o capital social, a gente tem mais crédito em banco, a gente tem mais crédito junto a outros parceiros comerciais e a nossa empresa, a nossa sociedade passa a ter uma respeitabilidade maior, uma confiabilidade maior. Calma lá, gente, calma. Eu vou responder as perguntas depois. Eu vou primeiro explicar essa parte das cotas e depois eu entro nas perguntas, tá? É claro que tem a diferença entre capital subscrito e integralizado, mas isso vocês vão estudar mais empresarial, porque se eu for falar agora talvez confunda, né? Porque o capital integralizado é o capital já efetivamente transferido para a sociedade, mas eu posso prometer que vou ao longo de um ano transferir 1 milhão. E aí nós temos o capital social subscrito, né? Prometido, mas isso é uma questão que vocês vão estudar bem mais a fundo depois. Aqui eu vou só explicar o que é necessário para a gente entender essa penhora. Então, tudo bem. Só que o que acontece? O capital social ele é dividido, né? Ele é fatiado. Então, se o capital social ele vale 600 mil reais, normalmente cada cota equivale a R$1. Né? R$1. Então, o que nós podemos fazer aqui? Se eu contribuir com 200 mil, eu tenho quantas cotas? 200 mil cotas. E o outro contribuiu com 200 mil, ele tem 200 mil cotas. Tá? 200 mil cotas. E o outro lá com 200 mil cotas. Mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que num capital social de 1 milhão de cotas, 1 milhão de reais, né, cada cota vale R$1, vamos imaginar que eu tenha 500 mil cotas, ou seja, eu contribuí com 500 mil reais para essa sociedade. Eu tenho 500 mil cotas. E a Leila, peraí gente, tem áudio ligado aí. Tem áudio ligado aí, pessoal. Professor? Oi, é porque as dúvidas eu vou tirar daqui a pouco. Vou só terminar esse raciocínio, tá? Aí eu já abro para as perguntas todas, tá bom? Vou só fechar esse raciocínio. Eu só peço que desliguem o áudio por enquanto. Já já eu abro para as perguntas. Tem muita gente com áudio ligado. Já já eu abro para as perguntas, senão a gente quebra o raciocínio, tá? Então, olha só.
E aí vamos imaginar que eu tenho... Professor, só rapidinho. Diga. Só um minutinho, professor. Se eu sair do ar, é porque onde eu estou não pega bem a internet. Vou tentar assistir ao máximo que eu puder até o final da aula, mas se cair, não me dê falta, por favor, tá bom? É a Claro, Sandra claro. Lima. Vou Fique até ajeitar tranquila, aqui, Sandra. Fique tá? tranquila, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui o raciocínio, o que é que acontece? Se eu tiver 500 mil cotas, e a Leila tem 250 mil, e a Ana Vitória mais 250 mil. O que na prática isso representa? Representa que eu tenho 50% das cotas, então eu tenho 50% do capital social, a Leila 25% e a Ana Vitória 25%. E na prática, o que isso vai influenciar? Vai influenciar que a divisão dos lucros, ela observa percentual do capital social. Então, se eu tenho 50%, 50% dos lucros são meus. Se a Leila tem 25%, 25% dos lucros são dela. Isso também tem influência nos votos, né? Então, a gente vai deliberar se a gente vai pedir um empréstimo, a gente vai deliberar se a gente vai abrir uma filial. O voto não é por pessoa, o voto é por capital social. Então, eu chego com meus 50% e voto num determinado sentido. Então, também tem influência no voto. E também a participação no capital social, ela tem influência na hora que a sociedade é extinta. Porque depois que a gente vender tudo que ela tem e pagar as dívidas, o que sobrar vai ser entregue aos sócios na proporção do capital social. Então, olha, a gente não quer mais essa empresa, a gente vendeu tudo, sobrou 1 milhão. Então, eu vou ficar com 500 mil e aí cada um vai ficar com 250 mil. Tá? A participação, então, societária, ela tem a ver com quantas cotas você tem. E aí nós temos, eu acho que nessa turma, alguns contadores, né? E eles também dominam muito isso. Depois que a gente abrir para as perguntas, pode até ajudar, auxiliar, explicar as coisas das suas experiências. Bom, o fato é o seguinte, pessoal, é que quando a gente fala de penhora, né, a gente fala de qualquer bem ou direito. Então, a gente pensa no carro, a gente pensa no imóvel, num terreno, mas sim, gente, as cotas podem ser penhoradas. E qual é a grande questão aqui? É que se as cotas são penhoradas, o juiz não vai levar essas cotas para um leilão. Tá? O juiz não vai levar essas cotas para um leilão em primeira tentativa. Ele vai primeiro dar uma oportunidade para a própria sociedade adquirir essas cotas, desse sócio que teve suas cotas penhoradas. Por quê? Por conta da affectio societatis, que é um afeto, um vínculo, né, de confiança que une os sócios, né? Entrar um estranho aqui comprando essas cotas, a gente não deseja. Então, o juiz dá a primeira oportunidade para que a própria sociedade compre essas cotas. Ou se ela não quiser comprar as cotas, ela pode reduzir o capital social e pagar na justiça o valor dessas cotas. Só que qual é a grande questão aqui, gente? Quando se faz isso na justiça, o valor das cotas não vai ser o valor nominal das cotas. Né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Só um segundo que tem a Letícia está querendo estar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que eu entre com 500 mil. E a nossa empresa tem um lucro, sei lá, de 200 mil reais por mês. Ou seja, uma empresa dessas aí de comida saudável, né? Vive lotado de gente e tem um lucro de 200 mil reais por mês. Se os meus 50% das minhas cotas forem penhorados, o valor das cotas não é 500 mil. É um economista especializado em direito societário ou um contador, também com especialidade em direito societário, que vai fazer a liquidação dessas cotas. Ou seja, o que ele vai fazer? Vou colocar aqui um desenho para vocês, porque eu já vi isso acontecer na prática. Vou colocar aqui um desenho para vocês. Tá?
vamos imaginar que eu inicialmente paguei lá R$500 mil. E isso equivale a 50% das cotas. Só que o que acontece? Passou o tempo, né? E agora, já 5 anos depois, eu continuo com 50% da empresa. Só que agora a empresa, aliás, vou até te fazer aqui. Agora a empresa, ela tem muito patrimônio. A empresa, ela tem agora 30 carros, 5 terrenos, 3 milhões em aplicações financeiras, sei lá, 1.000 computadores. E, às vezes, os sócios, eles não se preocupam em aumentar o capital social, formalizar isso, né? E o patrimônio é dessa magnitude. Então, quanto vale 50% disso? Quanto vale 50% disso? Vamos colocar aqui, para vocês entenderem que a coisa não é simples. Vamos colocar aqui que 30 carros populares, cada carro popular, digamos, vale hoje 40 mil, já estão usados e tal. 40 mil vezes 30, acho que dá 1.200.000. 1.200.000. 5 terrenos, vamos colocar cada um vale 200 mil. 1 milhão. 1.200.000, 1 milhão. Está faltando um zero. 3 milhões, 1.000 computadores, cada um vale R$1.000. Sei lá, também 1 milhão. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhões. Vamos colocar 6 milhões. E aí, gente, vamos supor que as minhas cotas sejam penhoradas. Significa dizer que a sociedade, se comprar, né, ou se quiser reduzir o capital social e depositar isso, ela vai precisar desembolsar metade de 6 aí, 3 milhões? Não. Não é assim que funciona. É um cálculo complexo que envolve não só os ativos, mas envolve também o passivo. Então, vamos imaginar que a empresa tenha parcelado de débito tributário 700 mil, tenha dívida na Justiça do Trabalho de 300 mil, tenha um financiamento ainda que vai ser pago ao longo dos anos de, sei lá, 2 milhões. Então, o que vai ser, na verdade, pago lá na Justiça por conta da penhora dessas cotas? É a somatória dos ativos menos o passivo e o percentual do sócio que teve a cota penhorada. Então, vamos supor aqui que tenha 3 milhões. Os ativos dá 6. Menos o passivo, sobram 3. E aí, nesse caso, numa visão assim superficial, tá, gente? Porque isso é um economista que faz. Essa penhora de 50% dessas cotas vai acabar gerando o quê? 1,5 milhão vai ter que ser depositado. 1,5 milhão aí na justiça, tá? Então, vamos lá para o artigo que trata disso, que vocês vão entender o que eu estou dizendo. O artigo 861 do CPC. Diz o seguinte: penhoradas as cotas do sócio, o juiz assinalará prazo não superior a 3 meses para que a sociedade apresente um balanço, tá? Com tudo que ela tem de patrimônio e de dívida. Ela pode oferecer as cotas aos demais sócios, porque eles têm preferência legal em razão do affectio societatis. E aí, se os sócios não tiverem interesse em adquirir, porque eu posso ter um sócio que diga, não, eu vou comprar os 50% dele e agora eu vou ter 75%. Então, eu vou depositar na justiça o proporcional que vale essas cotas. Mas se não existe interesse dos sócios, o que a sociedade vai fazer? Ela vai proceder à liquidação. Exatamente como eu falei, vai depositar em dinheiro. Ela vai reduzir o seu capital social e vai depositar essa liquidação em dinheiro. Só que o que acontece? Vocês concordam comigo que às vezes tem empresas que ganham muito dinheiro, mas elas vivem no limite. E pode ser que para essa empresa depositar 1,5 milhão, ela quebre. E aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai fazer o seguinte, caso não haja interesse dos sócios, não ocorra aquisição e
o inciso terceiro, né, que é justamente ela depositar o que vale as cotas, seja excessivamente oneroso, aí sim, gente, o que o juiz vai fazer? Vai determinar o leilão daquelas cotas. Vai determinar o leilão daquelas cotas. E aí, pessoal, 10% das cotas do restaurante Grão Culinária Saudável, 20% das cotas da Magazan, 30% das cotas da Nipobras, 5% das cotas da Extra Farma. Vão para o leilão, pessoal, e qualquer um vai poder comprar. Só que o que vai acontecer na prática, pessoal? O que vai acontecer na prática? Quando essa pessoa comprar as cotas, vai acontecer basicamente o que geralmente ocorre quando uma pessoa falece e os herdeiros entram no quadro societário, né? Os sócios que estão lá não vão aceitar, porque não conhece aquela pessoa, não tem aquela afetividade negocial. E aí eles vão entrar com um processo de dissolução da sociedade, que pode ser no próprio cartório, se existir consenso sobre esses valores, ou se não existir consenso, vai ter que ser na justiça, né? Mas, de algum modo, aquela pessoa vai acabar recebendo o valor proporcional lá das cotas. E assim, eu fiz agora, semana passada, uma dissolução de sociedade consensual. O sócio ele tinha 10%, e ele recebeu 190 mil. Foi consensual, eles viram tudo que a empresa tinha, tudo que ela tinha de dívida, o percentual lá de 10% dava 190 mil, a gente foi na junta comercial e fez essa dissolução tranquilo, porque já não se tinha mais confiança, etc. Tá bom? Vamos ver aqui as perguntas que foram feitas. Agora sim, pessoal. O juiz ordena... tá. Deixa eu falar para vocês, gente. As perguntas que eu recebi, elas foram enviadas só para mim. Tá? Foram várias perguntas só para mim. Quando vocês fizerem perguntas, vocês podem fazer pergunta diretamente para todo mundo, mas eu vou compartilhar aqui. O juiz ordena a indisponibilidade das contas por CNPJ. Quanto tempo o Bacen fica informando o saldo da conta? Esse é um grande problema do Bacen Jude, né? Muitos artigos na internet discutem isso. Quando se faz o Bacen Jude, ele faz só naquela hora a apreensão. Depois, se entrar dinheiro na conta da pessoa, sei lá, 5 dias depois, entrar e sair, não vai ficar bloqueado. Isso é uma outra questão pessoal aí. Não vou entrar nessa questão. Tudo bem? Agora, pessoal, é o seguinte. Outra questão, já em caráter final aí de penhora, é o que é o depositário. Tá bom? O que acontece? Tirando essa questão da penhora, da empenhorabilidade, uma vez feita a penhora, o que o juiz tem que fazer? O juiz tem que nomear um depositário daquele bem. O depositário é uma pessoa que exerce um ônus público de guardar e conservar o bem penhorado até o dia lá do leilão. E, portanto, sempre vai existir depositário. Vocês vão ver aqui, sempre vai existir um depositário. O depositário ele acaba sendo o possuidor direto do bem. O depositário acaba sendo o possuidor direto do bem. E ele pode, inclusive, ajuizar a ação possessória para defender esse bem. Agora, ele não pode desvirtuar o bem, ele não pode utilizar o bem em seu proveito próprio, né, como usar o carro, etc. Por que o depositário é importante? O depositário é importante porque, assim, o bem foi penhorado. Ele foi retirado da posse do devedor. Com força policial, com oficial de justiça, ele foi retirado da posse do devedor. Bom, alguém tem que ficar com a chave desse carro, alguém tem que ficar com a chave desse imóvel, alguém tem que ficar com a chave dessa fazenda até o dia do leilão, né? Até o dia do leilão. Para que essa pessoa possa, caso esteja sendo prejudicada, esteja sendo ameaçada, possa comunicar ao juízo, pedir uma tutela possessória, e a doutrina diz que a tutela possessória pode ser feita pelo próprio juiz da execução, sem precisar ajuizar uma ação autônoma, né? Então, é uma pessoa que vai zelar e cuidar desse bem, que responde, né, civilmente pelos danos que ele der causa, né? Tirando aquela questão de evento natural ou culpa de terceiro, o depositário responde, sei lá, se deixar quebrar, cair, aquele bem. Agora surge a pergunta: quem é o depositário? Quem vai ser o depositário? Vai ser o exequente, o executado? Vai ser um terceiro? E para responder isso, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é a seguinte: no mundo ideal,
todo fórum judicial aqui de Belém, o fórum de Ananindeua, o fórum de Castanhal, deveria ter um depósito público para todos os bens penhorados serem levados até lá, tá bom? Então, o mundo dos sonhos seria um mundo que tivesse um depósito público. O CPC fala sobre esse depósito público, que seria um grande pátio com ar-condicionado, bem conservado, com um funcionário público chamado lá de depositário, que ia ficar responsável, cada um no seu turno, né, de manhã, de tarde, de noite, um funcionário público que iria ficar responsável lá por guardar esse bem, com segurança, a polícia militar na frente. Esse seria o mundo dos sonhos, que todo bem penhorado, um carro, no caso dos bens móveis, né, um carro, uma obra de arte, uma joia, fosse lá para esse depósito público. E só o imóvel, né, que não tem como, ficasse a chave com ou o exequente ou o executado. Só que esse depósito público ele não existe. Se existe, é em uma ou duas cidades do Brasil inteiro. E aí, na prática, o legislador... Não, calma lá, Agueda. Quando eu terminar aqui, a gente já vai ver que não é possível. O legislador sabe que o poder público não tem dinheiro para construir esses depósitos públicos, tá? E aí, como vai ser a escolha do depositário? Conforme o que diz a lei, no artigo 838. Então, vamos lá para a nossa lei. No artigo 838, diz aqui. Depois, eu estou disponibilizando no YouTube, tá? As aulas gravadas. Então, olha só. Considera-se feita a penhora mediante a apreensão, então, o oficial de justiça, com força policial, vai pegar aquele bem, e o depósito dos bens. Então, a penhora ela só vai ser aperfeiçoada não só com a apreensão do bem física, mas com o depósito que alguém tenha realmente aquele dever de zelar pelo bem. E aí, olha só, serão depositados. O dinheiro vai ficar no próprio quê? Banco. Vai ficar no próprio banco. Então, não tem maiores problemas. Quem é o depositário do dinheiro? O banco. E ele responde por isso. O juiz, quando ele torna indisponível, o banco tem que estar responsabilidade de não liberar aquele dinheiro para ninguém. Tá? Senão, ele vai ter que entregar para a justiça e devolver aquele dinheiro. Porque depois de passar o prazo lá de manifestação, é convertido em penhora. E os móveis? Esses dois incisos são um grande avanço do Código. Porque olha o que diz aqui. Os móveis, os animais, né, gado, etc., e os imóveis urbanos ficam em poder do depositário judicial, que é um depósito público, que deveria ter um concurso para isso. Só que não existe. O legislador, sabendo que não existe, o que o legislador diz? Vai ficar com quem? O legislador, sabendo que não existe, o que ele diz? No caso do inciso 2, ou seja, móveis, como fogão, geladeira, ar-condicionado, veículos, animais, né, gado, cavalo, imóveis urbanos. Se não houver depositário judicial, vai ficar com quem? Com o exequente. Esse, para mim, é o maior avanço em matéria de depositário, né, do CPC, porque antes, o que acontecia? Não tinha depositário público, regra geral ficava com o executado. Porra, como é que o devedor vai ficar com o carro? O devedor vai ficar com aqueles cavalos, aqueles gados, aquele imóvel. Ele vai destruir, ele vai tirar até o fio, as lâmpadas, ele vai tirar o motor do carro. Tá? Porque o executado geralmente é cafajeste, né? Como a gente já estudou. Então, olha, isso é um grande avanço. Ou seja, tirando a questão do dinheiro, né? Eu penhoro um veículo, eu penhoro um imóvel. O que eu tenho que fazer imediatamente? Pegar a chave desse carro, pegar a chave desse imóvel e entregar para o exequente. Entregar para o exequente. Que, claro, ele não vai ser o dono do bem, mas ele vai ser o possuidor direto do bem. Ou seja, ele vai guardar e conservar aquele bem, de forma física mesmo, até o dia lá do leilão. Isso é um grande avanço, porque eu lembro que há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, não sei, eu queria comprar um bem no leilão, era um Ford Ranger. Eu queria comprar no leilão Ford Ranger. E aí tem sempre o contato, o endereço do depositário, né? Eu liguei para o depositário,
para ver o carro. E era o próprio executado. Só faltou me xingar e xingar minha mãe. Ele, é injustiça isso que eu estou sofrendo, não vou mostrar para ninguém o carro. Com aquela educação suíça, né? Aquele jeito de ser. E isso é um absurdo, né, gente? É fazer graça com a justiça. Então é muito bacana isso. Olha, não basta penhorar. Porque a penhora ela só vai se aperfeiçoar com o quê? Ó, como diz aqui. A penhora só se aperfeiçoa não só com a apreensão do bem, mas com o depósito desse bem. Tanto é que no auto de penhora, obrigatoriamente, tem que constar quem é o depositário. Tá? Obrigatoriamente tem que constar quem é o depositário. Olha aqui. A penhora será realizada mediante auto termo que conterá o dia, o mês que foi feita, o nome do executado exequente, a descrição do bem penhorado e quem é o depositário. Então, ela só vai ser aperfeiçoada, esse documento tem que ter. Que foi apreendido bem e que já tem o depositário. E não esqueçam, pessoal, que o juiz pode utilizar de força policial, né? Isso está dentro dos poderes dele, lá do artigo 139, sempre que necessário. Então, foi penhorado o veículo e o devedor, o executado, não quer entregar a chave para o oficial de justiça, o juiz pode mandar a polícia militar lá tirar a força, tá? Para poder entregar a chave para o exequente. E os imóveis rurais, tá? Máquinas, agrícolas, aí sim pode ficar com o executado. Mas só se ele o quê? Calcionar, tiver uma calção idônea, porque ele pode acabar destruindo esses bens. Tá? E sempre vai ficar com o executado quando for difícil remoção, como é o caso, por exemplo, dos semoventes, né, dos animais. Não tem como. E aí o juiz pode autorizar que fique em nome do executado. Deixa eu ver aqui se teve alguma... Isso. Outra coisa, pessoal. Onde é que pode ser feita a penhora, né? Bom, tirando a questão da aplicação financeira, né, que ela é feita assim de forma virtual, a penhora ela pode ser feita em qualquer lugar. Tanto é que tem penhora de bilheteria de jogo de futebol para pagar a justiça do trabalho. Tem penhora de bilheteria de show. Pode ser feita em qualquer lugar a penhora, mas a lei tem uma preferência, tá? A lei tem uma preferência que as penhoras sejam realizadas no local da execução, na cidade onde está se processando a execução. Por quê? Se eu tiver que penhorar os bens daquela pessoa física ou jurídica fora daquela comarca, eu vou precisar mandar uma carta precatória para o juiz daquela comarca de carta precatória para que ele realize lá a penhora. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu estou executando... Deixa eu pensar numa empresa aqui que tem bens aqui, mas tem muito mais lá fora. Vamos imaginar que eu estou executando a Coach. Tá? Tem uma loja da Coach aqui, mas em São Paulo ela tem veículos, ela tem uma sede, ela tem... Vamos imaginar que o juiz não encontre dinheiro lá na conta corrente da Coach, está já em uma situação ruim de dinheiro. E aí precisa penhorar bens que estão em São Paulo. Ele vai poder fazer isso, mas ele vai ter que pedir para um juiz de São Paulo fazer isso através de carta precatória. Tá? E qual o horário, né? Qual, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qual o horário que pode ser feita a penhora? A penhora ela pode se realizar dentro do período que o próprio CPC diz que permite prática de um ato processual, que é dia útil. Então, não posso fazer penhora lá dentro da casa da pessoa sábado, domingo ou feriado, de 6 horas da manhã até as 20 horas da noite. Tá? Então, eu posso arrombar a casa da pessoa 7 horas, 7h30 lá com a polícia para tirar a televisão, ar-condicionado? Pode. Até as 20 horas da noite é considerado possível de se realizar a penhora. E aí, gente, como é que a penhora ela é feita, ela é aperfeiçoada? Tá? Aí eu coloquei, realização e formalização da penhora. Cuidado, gente, com o nosso Kahoot aí que a gente vai fazer. A penhora, ela só se aperfeiçoa quando eu tenho o auto de penhora, né, o termo de penhora ou auto de penhora, mais a apreensão do bem
e o depósito, nomeação de um depositário desse bem, que pode ser até o devedor. Pode ser até o devedor. Pessoal, tem gente com áudio ligado aí. Tá. E pode ser até o próprio devedor. Calma, gente, tem alguém com áudio ligado. E aqui vem a grande questão. Ó. A penhora se aperfeiçoa com apreensão e depósito do bem, que é feita, né, após o termo ou auto de penhora. Qual é a diferença entre auto de penhora e termo de penhora? Pessoal, olha só. O termo de penhora, que eu vou ter que dizer lá, o local que foi feita a penhora, o dia, eu vou ter que colocar lá o nome do exequente, do executado, eu vou ter que colocar lá a descrição dos bens, vou ter que colocar lá o nome do depositário. Termo de penhora, ele é feito nos próprios autos do processo, quando a penhora é de um bem que foi indicado pelas próprias partes. Então, a própria parte juntou lá o DUT de um veículo, juntou o documento de um imóvel, e aí essa penhora vai ser feita por um termo nos autos, que é elaborado pelo diretor de secretaria mesmo e assinada por ele e pelo juiz. Esse termo de penhora formaliza a realização da penhora, mas tem que conter quem é o depositário. Tá? Então, vai ter que ter um depositário que assinou lá o compromisso de ser o depositário do bem. Tá? Vai ter que ter a nomeação desse depositário. Então, o termo de penhora, que tem lá o local que foi feita a penhora, o dia, o nome do exequente, do executado, a descrição do bem e a nomeação do depositário, ele é feito quando o bem é indicado pelas próprias partes. E o que é o auto de penhora? O auto de penhora é quando a penhora ela é feita por atividade externa. Que o que acontece? Quando ninguém oferece nenhum bem, ninguém indica nenhum bem, e o juiz não encontra dinheiro no Bacen-Jude, o que ele faz? Ele manda o oficial de justiça ir para a rua, entrar na empresa, entrar na casa da pessoa para fazer a penhora dos bens que estão lá dentro, dos computadores, das máquinas, da televisão, do ar-condicionado, etc., das coisas, das obras de arte. É a última tentativa. Tanto é que eu conversei com uma oficial lá de justiça e ela me disse que funciona exatamente assim na prática. O juiz tenta o Bacen-Jude. Não deu certo, ele vai atrás de bens que estão indicados pelo exequente ou pelo executado. E tem lá o DUT do imóvel, do veículo, algum documento do registro do veículo. Agora, não tem nada indicado pelas partes, aí o juiz manda o oficial de justiça. Manda o oficial de justiça ir até o local da empresa, ir até a casa da pessoa, ou uma pessoa física, para fazer a penhora lá dentro, dos bens que estão lá dentro. E aí, gente, a penhora de dinheiro, ela não depende de termo ou auto. Vocês viram lá na penhora de dinheiro, o juiz torna indisponível aquela quantia e já se converte em penhora depois da manifestação do executado. Né? O termo é feito um documento mesmo, assinado no processo pelo diretor de secretaria e pelo juiz, da descrição do bem, do dia que foi feito e o nome do depositário. E o auto de penhora é feito na rua, pelo oficial de justiça, onde ele diz: penhoro uma geladeira, um fogão, etc., um ar-condicionado, uma obra de arte, número de série tal, um piano, uma guitarra. E ele junta no processo essa diligência externa, tá? Que pode ser feita. E a grande questão aqui que a gente precisa ter em mente é o seguinte: quando vocês estudaram Introdução ao Estudo do Direito, vocês devem ter percebido que o direito ele é coercitivo, né? Ele é obrigatório. E quando vocês estudaram jurisdição, em Teoria Geral do Processo, vocês viram que uma das características da jurisdição é a inevitabilidade. Ou seja, uma vez que tem uma decisão judicial, tem que ser cumprida. E aí, olha só, gente, o que existe aqui para cumprir essa decisão. Oi, Letícia. Olha só, para ficar mais claro para vocês. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir uma outra. Olha só, gente. Penhora. Que é muito fácil falar. Ah, foi penhorado um veículo, foi penhorado um imóvel, foi penhorado uma televisão, foi penhorada uma moto. Tá, mas como é feita a penhora? Como ela se formaliza? Obrigado pela pergunta, Letícia, porque a gente tem que colocar as coisas aqui nos devidos lugares. Olha só. Tá, é muito legal dizer que tal bem é penhorável, tal bem foi penhorado. Mas peraí,
Se eu sou um juiz agora, como eu vou fazer a penhora? Né? Ou eu sou um advogado, uma advogada, como eu vou pedir, como eu vou acompanhar que essa penhora foi feita observando os requisitos legais? Né? Porque facilmente pode-se entrar com recurso e anular tudo que foi feito. Então tem que observar todo um parâmetro. Então tem todo um regramento de como se faz a penhora. Tá? E é isso que a gente está vendo agora. Então, olha só, a penhora, ela só é finalizada quando se tem acumulados. Letra A, o auto ou termo de penhora. O que é um auto ou termo de penhora? É um documento que pode ser feito pelo oficial de justiça, se for o auto de penhora, ou termo, é feito pelo juiz e pelo diretor de secretaria, de bens que foram indicados no próprio processo. E o que ele tem, esse documento? Ele tem o nome das partes, a descrição do bem, tá? Penhorado, o local e dia da penhora, e tem a nomeação, ó, do depositário, observando aquelas regras que a gente viu lá, exequente, executado, etc. Então, olha só, para eu dizer que a penhora foi feita, eu tenho que ter esse auto ou termo, mas isso não é suficiente. Olha só, gente, não é suficiente esse auto ou esse termo. Eu preciso, ó, também da apreensão, ó, do bem e a entrega ao depositário. Que se for o próprio executado, tá tudo bonito, né? Tá com ele mesmo, aquela chave do carro, do imóvel, etc. Mas eu preciso ter essa apreensão. E o juiz, no artigo 139, ele tem o poder de requisitar a força policial, sempre que ele precisar, sempre, tá? E aqui é um exemplo disso. Ele, digamos, fez a penhora num auto ou num termo. Eu posso dizer que a penhora foi finalizada? Não. Olha, isso é uma questão importante. Foi feito o auto ou termo de penhora nos autos do processo lá. A penhora foi finalizada? Não. Eu preciso da apreensão do bem, tá? E a entrega ao depositário. Então, voltando aqui para o nosso slide, né? O dinheiro não vai ter isso, gente. O dinheiro ele vai ser penhorado sem precisar desse termo, desse auto. Ele vai ser logo transferido da conta do executado para a conta judicial. E aí já é considerado penhorado sem termo, sem auto. Precisar de escrever, depositário, etc. O depositário, a lei já diz que é a instituição financeira. O termo é um documento que formaliza a penhora quando esse documento, esse bem foi indicado no próprio processo, e o auto de penhora quando faz uma diligência externa. E a grande questão que eu quero falar a vocês é esse auto aqui. Por quê? O termo de penhora não tem maiores problemas, porque é o seguinte, geralmente é um carro ou um terreno ou um imóvel. O juiz faz o termo de penhora e vai ser averbado no registro do carro, vai ser averbado no registro do imóvel e pronto, gente. Né? Tá feito. A grande questão que eu queria falar para vocês é essa diligência externa. Que isso a gente deve exigir do juiz. Essa diligência externa, exatamente para aqueles devedores que a gente não encontrou mais nada, mas o cara mora numa mansão, ou aquela empresa realmente tem muito patrimônio. Então, olha só como é que isso acontece na prática, pessoal. Olha só, gente, prestem bem atenção numa coisa. Prestem bem atenção aqui numa coisa, gente. Se o juiz não encontrar dinheiro, se o juiz não verificar que houve indicação de algum bem, ele vai mandar o oficial de justiça para a rua. É o chamado mandado de penhora. Ele vai expedir um mandado. Esse mandado de penhora vai ser distribuído para um oficial de justiça lá na central de mandados. E um dos oficiais de justiça vai ficar responsável por isso. Para ir até a sede da empresa ou para ir até a casa da pessoa fazer a penhora. Quando isso acontece, gente, é porque o juiz não encontrou dinheiro e é porque também ninguém indicou um bem. Tá bom? E aí, gente, olha só aqui a questão. O oficial de justiça pode, com auxílio de força policial, não só arrombar a casa,
como arrombar cofres, arrombar caixas fortes, para encontrar bens, né, e entregar o depositário. Se necessário, vai requisitar força policial para ajudar no arrombamento de cadeado e entrar na casa à força. Ah, professor, mas mora uma criança lá dentro. O devedor, ele não indicou bens à penhora, ele não tem nenhum outro bem registrado que foi indicado, que o exequente geralmente faz esse trabalho de verificar no Detran e verificar no cartório de imóveis. Poxa, mas tem uma criança lá, a polícia vai arrombar a casa dele, ele mora lá no Aqua Cristal, coitadinho. Ele mora lá no Aqua Cristal e tem uma criança lá assistindo Peppa Pig. Vai, pessoal, vai arrombar. Vai arrombar a casa dele. Tá? E outra coisa, vai prender quem resistiu ao arrombamento, porque está no Código Penal. Então, vamos analisar esses artigos aqui, para vocês entenderem isso. O artigo 846, parágrafo 2º, o artigo 139 e o artigo 329, para eu dizer como é que isso acaba acontecendo na prática. Deixa eu só fazer uma configuração importante para fluir melhor aqui. Essa aqui, pronto. Agora vai ficar melhor. Então, olha só, gente. Primeiro, o artigo 139. Diz que o juiz vai dirigir o processo, incumbindo-lhe exercer poder de polícia e requisitar, quando necessário, ó, força policial. E para além do segurança lá do fórum, ou seja, polícia militar mesmo. Além disso, nós temos outro artigo. Além disso, nós temos um outro artigo, que é o 846. O 846 diz: se o executado fechar as portas da casa ou da empresa, tá? Da casa ou da empresa, a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz solicitando-lhe a ordem de arrombamento. Ou seja, o oficial de justiça não pode chegar lá, o cara se recusou, ele já arrombar, não pode. Ele vai pedir, vai comunicar o fato ao juiz. E aí o juiz pode deferir esse pedido, manda 2 oficiais de justiça para arrombar cômodos imóveis em que se presume estarem os bens. E lavrarão de tudo um auto, que será assinado lá por 2 testemunhas. E, se necessário, o juiz vai requisitar a força policial para auxiliar os oficiais de justiça. Que, na prática, sempre ele manda também o ofício para a polícia militar, para auxiliar lá os 2 oficiais de justiça. Na prática, ele sempre manda a força policial. Tá? Então, pessoal, e além disso, nós temos o Código Penal. Ó. Olha esse crime. Crime de resistência. Opor-se à execução de um ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Detenção de 2 meses a 2 anos. Tá? Então, a pessoa pode não só, né, ser objeto ali de uma força policial, de conter a pessoa, como também ela pode ser levada a uma prisão em flagrante para a delegacia. Claro que a pessoa não vai ficar presa por causa disso, mas ele vai ser detido, né? E ele vai responder por esse crime. Ah, professor, mas o crime é de detenção, a pena é de detenção. E aí normalmente vai converter lá em sexta... Não importa, mas ele vai ser detido e vai ser levado para a delegacia. Tá? Ah, ele vai cumprir serviço comunitário. Não interessa, mas ele vai ser levado para a delegacia. E se ele oferecer resistência, nos termos da súmula 11 do STF, ele vai ser algemado. Né? Se a pessoa oferece resistência, vai ser algemado, inclusive. Então, olha só a humilhação que a pessoa está sofrendo. Tá? Uma pergunta aqui. Na falta de oficial de justiça, a gente pode utilizar o próprio exequente pegar? Não, jamais, Sandro. Olha só, deixa eu te explicar. Jamais. Jamais o próprio exequente vai poder ir lá retirar o bem. Pelo seguinte, o uso da força, ele é
privativo exclusivo do Estado. E ele só pode ser feito pelo particular quando autorizado pela lei, como é o caso da prisão em flagrante. Né? A prisão em flagrante pode ser feita por qualquer cidadão. Legítima defesa é o uso da força do próprio cidadão, mas permitida pelo Estado, assim como o estado de necessidade e tal. No caso aqui, gente, meu Deus. No caso aqui do oficial de justiça, ele faz um concurso público e o oficial de justiça ele é chamado de juiz de fato. Por que ele é chamado de juiz de fato? Quando ele está nessas missões de entrar na empresa, de entrar na casa da pessoa, ele ali, naquela situação, ele é o próprio juiz. Vocês sabiam disso? O oficial de justiça, quando ele está para fazer uma reintegração de posse, no caso, aqui não é da penhora, reintegração de posse, despejo, ou quando ele está dentro da empresa ou dentro da casa da pessoa para fazer a penhora, lá ele é o juiz, ele é o próprio juiz. Inclusive, quando ele mostra aquela carteira de oficial de justiça, ele diz: eu sou oficial de justiça, eu sou o juiz de fato. Aqui, nessa situação, eu sou o próprio juiz. Só que como o juiz não pode estar em todos os lugares, para isso que tem o oficial de justiça, para cumprir a decisão do juiz. Então, aqui eu estou cumprindo a vontade do juiz. Tá? E aí, gente, não se pode estender isso para o cidadão. Então, todos os despejos, todas as reintegrações de posse, todas as penhoras que eu já acompanhei dentro de empresas, uma vez eu acompanhei, né? Eu vou só acompanhando como advogado, eu não posso fazer nada, eu vou só acompanhando a lisura da questão, se foi a polícia, se foi o ofício, se o comandante mandou o carro da polícia acompanhar o oficial, eu vou acompanhando e pressionando, né? Em favor do meu cliente. E aí, sempre é o oficial de justiça e a polícia que faz. O cidadão não está autorizado, a lei em nenhum momento fala que o juiz pode delegar essa função para o próprio exequente. Seria uma autotutela, Davi. Seria uma autotutela, mas é o seguinte, a autotutela, ela é proibida como regra. Ela só vai ser admitida quando expressamente a lei assim autorizar, como a legítima defesa, prisão em flagrante. E não é o caso aqui do arrombamento, etc. Não é o caso. Tem que ser oficial de justiça. E tem bastante oficial de justiça. Eles ganham bem. Tá? Ganham 10, 12 mil reais de oficial de justiça. Tem policial militar. Você vai... Eu já fiz, gente. É tranquilo. Olha só. Teve um despejo que eu fiz. E, pasmem, o despejo que eu fiz foi desse lugar que eu tô aqui. Ó. Esse lugar que eu tô hoje, eu que fiz o despejo. Tá? A pessoa não pagou o aluguel e eu fiz o despejo desse lugar. E eu lembro bem, eu vou contar para vocês como foi. O juiz sempre dá um prazo voluntário, né? Deu um caso de 15 dias para sair, não saiu voluntariamente. O oficial de justiça informou isso ao juiz. E aí o juiz autorizou a força policial. Mandou 2 oficiais de justiça, mas mandou um ofício para a polícia militar. Só que se eu não fizesse nada, ia estar até hoje lá para cumprir. 2, 3 anos ia estar até hoje lá. Tem que pressionar. O que eu fiz? Eu fui lá no comando da polícia militar ali no Guamá, não esqueci o nome da rua, ali no Guamá. Fui lá com o meu carro, pedi para falar com o comandante. E eu falei com o comandante que, olha, eu tenho esse ofício aqui que já veio para cá, o juiz requisitando, o senhor recebeu, e os 2 oficiais de justiça, eu já liguei para eles estão aguardando a viatura. Foi marcado para esse dia, porque o juiz, quando manda ofício para a polícia militar, ele diz, a ser realizado no dia tal. E aí eu fui cedinho lá. Eu disse, não, pois não, ele foi muito educado comigo. Chamou lá os 2... Isso, Barão de Guarapé-Mirim, Augusto. Chamou lá uns 2 policiais. Disse, olha, vocês vão acompanhar, sigam o carro desse advogado, mas qualquer coisa nesse endereço. E aí chegamos aqui, bem cedinho, os oficiais de justiça também estavam, 8h30 da manhã. Vocês sabem que desde 6 horas da manhã poderia ser feito, né? E aí o oficial de justiça chegou, mostrou logo, dizendo que ia ser feito o uso da força da polícia. O uso da força da polícia. E que se eles não quisessem sair voluntariamente, né, como assim, uma última tentativa, não tinha nenhuma criança, tá? Era um casal já de meia idade, não tinha nenhuma criança aqui. Que aí ele apontou
os dois policiais, olha, dois caras gigantes. Porque justamente o comandante, não sei, gostou de mim, ele já mandou os caras logo os armários. E aí o oficial de justiça disse, olha, vamos fazer tudo numa boa, vocês saem, o próprio exequente pagou um caminhão de mudança daqui na frente para vocês levarem tudo que vocês quiserem, devagarzinho, até o final do dia a gente vai esperar, não tem problema. Aí eles foram querer resistir, foram querer ligar para advogado. Porra, de advogado, não tem esse negócio. É ordem do juiz, já sabe há muito tempo, não pagou aluguel, tudo tem que sair, acabou-se. Aí quando eles viram os dois armários lá, foram conversar lá aqui dentro, né? Aqui dentro. E aí decidiram sair. Decidiram sair voluntariamente, começaram a colocar as coisas no caminhão, sem estresse. E aí, quando deu meio-dia, e quase todos os móveis já estavam dentro do caminhão, os policiais foram embora, tá? Mas é isso, gente. Porque assim, se a gente for ficar com pena, se a gente for ficar com dó, a gente não realiza o direito, né? A gente não realiza as decisões judiciais. Então, para que existe o judiciário? Para a gente ficar com pena da pessoa? Os problemas de mazelas sociais, eles têm que ser corrigidos por políticas públicas, né? De justiça distributiva, de inclusão, de distribuição de renda. Não é lá no processo do meu cliente que eu vou fazer justiça social. Tá? Bom, e aí surge a seguinte pergunta. Por que, após formalizada a penhora, ou seja, auto ou termo de penhora, mais apreensão e depósito, por que o executado ele é imediatamente intimado? Porque ele é imediatamente intimado. E aí, olha só, cuidado. Se ele tem advogado nos autos, ele é intimado na pessoa do advogado. Se ele não tem advogado nos autos, ele é intimado no endereço que estava no processo. Se ele não comunicou eventual mudança de endereço, é dado por intimado. E se ele nunca apareceu no processo, ele é intimado por edital. Mas ele vai ser intimado justamente para isso, gente. O executado vai poder alegar impenhorabilidade daquela geladeira, daquele fogão, etc. E o executado vai poder pedir também a substituição da penhora em nome da menor onerosidade, indicando um outro igualmente eficaz, mas menos oneroso para ele. Tá? Então, por isso que o legislador garante que o executado seja intimado. Então, formalizada a penhora, qualquer forma, penhora de dinheiro, penhora de imóvel, termos, auto, qualquer penhora ele vai ser intimado. E aqui, gente, uma coisa muito importante que tem a ver com a fraude à execução. Tem a ver com a fraude à execução. Vocês viram lá que uma das hipóteses de fraude à execução é quando houve a alienação de um bem penhorado, não é verdade? Mas e depois de formalizado o termo auto de penhora, de quem é a obrigação de levar no registro do bem e averbar no registro do bem? É da justiça? Não, pessoal. A obrigação é do exequente. Então, para a presunção absoluta de conhecimento de terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação da penhora. O arresto a gente vai entender o que é depois, a gente vai falar hoje sobre o arresto no final. No registro competente, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo. E isso não depende o quê? De ordem judicial. Meu amigo, tira uma cópia do auto do termo e leva no cartório de imóveis, leva no Detran, justamente para que faça isso no dia seguinte, se você puder. Justamente para que, se a pessoa vender, não tem nem discussão. Porque o que vocês têm que lembrar? Súmula 375. O que diz a súmula 375 do STJ? Vou colocar aqui para vocês. Súmula 375 do STJ. Olha só. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado, de que foi realmente a penhora foi averbada no registro.
ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, se a penhora não está averbada, para reconhecer a fraude de execução, você tem que provar que o terceiro tinha conhecimento daquela execução. E é quase impossível provar isso. Algumas vezes que eu já vi terem êxito nisso é o próprio sócio comprar um bem da pessoa jurídica, alguma coisa assim. Então é muito difícil. Daí o porquê, gente, para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto da penhora no registro competente, mediante a apresentação da cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até agora? A gente finaliza a penhora. Vimos penhora, penhorabilidade, todas as nuances. Alguma dúvida aqui, gente? Tudo certo, gente? Tudo ok. Beleza. Então, gente, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos entrar na execução, já nas espécies de execução. A gente vai estudar hoje a execução de título judicial, algumas regrinhas, e a execução também de título extrajudicial com algumas regrinhas. E o que é o tal do arresto, né? Então, vamos dar um intervalo, que a gente vai entrar no outro assunto, tá? Deixa eu só incluir mais alguém aqui. Vamos arejar a cabeça.